Outra pergunta da Célia Arruda. Os pais dos alunos participam das atividades das matérias? Nesse momento, a avaliação ela segue um caminho um pouco diferente, porque você tem um dispositivo, você tem todas as ferramentas para poder pesquisar da forma que você quiser. Então, um trabalho de forma avaliativa, ele tem que visar orientar o aluno em um caminho de pesquisa que, enquanto ele faz essa pesquisa, ele está tendo conhecimento. Obviamente, quem pesquisa está tendo conhecimento, mas não uma pesquisa só igual o Google, que você dá o Ctrl+C, Ctrl+V e te dá a resposta. Não, você vai precisar ler que seja pelo menos essa página inteira para encontrar. Então, isso faz parte, isso é uma coisa bastante interessante, e a gente busca nisso. Então, ele não vai achar a resposta do Google simplesmente, se é A, B, C ou D, não. Ele vai achar um caminho que ele vai ter que ler, vai ter que pesquisar um pouco mais. Aí foi o que eu havia dito antes, a questão da autonomia que vai despertando. E com os sextos e sétimos, eu havia dito, eu tive uma participação muito bacana das famílias e tendo um resultado, assim, eu diria excelente, por o que há de se esperar em meio a uma pandemia, né, de que tantas coisas pararam, a educação, ela, pelo menos no meu segmento, obviamente, né, guardadas as diferenças, ela não parou. Uma semana, na segunda semana, já haviam atividades, já havia uma certa continuidade. E é importante também frisar, Sônia, que muita coisa foi adaptada. O currículo foi adaptado por esses tempos, a forma de avaliação foi adaptada, né? Tudo por conta dessas dificuldades que existem, né, com a questão online, né, dispositivos, então teve que ser adaptado. O professor, geralmente, ele trabalhava 5 ou 6 horas, mas eu acredito que tanto um quanto o outro praticamente dobrou o horário de horas que vocês se dedicam ao trabalho hoje. Dobrou bastante. Nós trabalhamos agora sábado, domingo, filmando. Nós viramos agora produtor também, né, de filmes. Ele filma, né? Minha filha também teve que se adaptar a isso, porque muita coisa também que eu não sabia, eu recorri a ela, né, por ser mais antenada nessas questões. Mas o trabalho, ele dobrou muito. E a questão também de você estar tendo que responder, né, pais e crianças em horários que não era seu horário de serviço, né? O chefe, o coordenador mandou uma mensagem, tem que fazer isso. Então, assim, seu almoço também serve para você trabalhar, sabe? Você come aqui e volta para dar aula, para um pouquinho para fazer o almoço, então aumentou bastante o horário. Mas, assim, aumentou a carga, e principalmente no primeiro momento, que é tudo a questão de se adaptar, né? A gente precisa adaptar as ferramentas, adaptar o material que tem para trabalhar, para que eles estejam online, mas para eles também. Sônia, para eles também. Para eles também. Está melhor virtual ou melhor presencial? Com tudo que vocês viram, as melhorias, elas estão acontecendo, e essas melhorias, elas ocorrem mais no virtual ou no presencial? O virtual, ele está presente, vai estar presente sempre dentro agora do presencial. A gente não vai conseguir mais diferenciar a escola virtual da presencial. Vai ser algo que vai, né, vão se agregar. Agora, sem dúvida, voltar ao convívio presencial é necessário para o próprio desenvolvimento social dos estudantes, né? Porque é necessário a gente conviver com a diferença, é necessário a gente conviver com... Eu estou dizendo diferente só pelo gosto de eu gostar do cachorro-quente, o outro gostar do hambúrguer, e a gente vivenciar isso em sala. A diferença, imagine uma criança, quando ela chega na escola, ela vivencia 15 universos diferentes do dela. Uma pergunta da doutora Cláudia Caraíba. Ela pergunta, vocês professores, acreditam que após a pandemia o ensino à distância permaneça?
ele vai permanecer. Olha, eu não tenho bola, né? Mas eu acredito, tendo como, não só por forma indutiva do que a gente está vendo todo dia, mas que é uma ferramenta que ela vai ser agregada sem sombra de dúvidas, e não é só na educação, não. A experiência da educação, provavelmente, ela deve espelhar para várias outras áreas, né? De que é possível se agregar a ferramenta digital, uma experiência presencial e trazer algo positivo, né? A ferramenta está aí, a ferramenta está aí. O uso dela é que vai fazer se, né, se vai dar certo, se não. Eu acredito que não vai haver essa dicotomia tão cedo. Ao contrário disso, vai haver uma junção, uma confluência entre educação, no caso remota, né, AD, enfim, e educação presencial, um modo híbrido. E isso já vem sendo colocado assim, há muito tempo pelos sistemas e como realidade, né? A colega colocou outra pergunta. Ela Pode ler, por colocou uma favor. outra pergunta. Aqui em São Paulo, muitas escolas particulares fecharam. E aí, está acontecendo mesmo? Se aqui em Brasília, no Distrito Federal, está acontecendo a mesma coisa? Sem dúvida. Principalmente as escolas que trabalhavam com educação infantil, né? As creches. Creches, sem dúvida, porque o ensino fundamental, a própria educação, nós estamos conversando de educação, né, remota, que ele manteve muitas dessas matrículas, certo? Mas para um bebê, para uma criança que está, né, chegando na educação infantil, como chama o jardim, né? Está tudo dentro da educação infantil, foi muito prejudicada, muito mesmo. Porque o pai estava, o familiar em casa devido à pandemia, a criança em casa, e ela então ela realmente infelizmente, muitos colegas perderam o posto. E a gente espera que ano que vem, que as coisas comecem a retornar a uma certa normalidade, vamos chamar assim. E eu acredito que não só por questão dos pais estarem em casa, mas também porque muitos brasileiros perderam seus empregos, né? Então, a questão financeira, ela apertou para todo mundo, né? Então, você pagar uma escola para uma criança de 4 anos ou 3 anos, que ainda não é obrigatório, então não virou prioridade, né? Então, muitos pais tiraram, sim, as crianças das escolas e, dessa maneira, muitas escolas tiveram que fechar, né? Não tinham como pagar mais os salários, enfim. Aqui também fecharam bastante. Muitos colegas perderam, né, a ocupação, queira ou não, o posto de trabalho. O ensino à distância, ele já é uma realidade brasileira há mais ou menos 10 até mais anos. E dessa vez, na minha opinião, ele chegou para ficar. A questão das crianças especiais, né? Que você Isso. Sônia, dificultou muito essa questão, porque se dentro de sala eles já não conseguiam ter vamos dizer, uma concentração, você tinha que ter vários recursos para poder chamar a atenção daquela criança, fazer com que ela prestasse atenção ali. Imagine por uma tela, né? Dificultou demais. Esse ano eu não estou com nenhuma criança especial, mas eu tenho contato com algumas colegas, né? Que tem apenas 2 estudantes, mas até hoje não conseguiu ter 2 aulas sequer completas, porque não tem essa interação, né? Eles não conseguem, é muito frio, né? Você falar com alguém por uma tela. Então, eles precisam dessa tecnologia, dessa afetividade, dessa interação, de conhecer o professor, até porque as aulas começaram em fevereiro, e em março já parou tudo. Então, assim, foi um espaço de tempo pequeno para uma criança especial ter um vínculo, né, com o professor. Então, tá bem difícil. Henrique? A minha realidade é um pouco diferente, né?
Então, assim, eu os que a gente tem, né, lá aula ou alguma coisa, né, que seja similar, eles têm um acompanhamento online ainda pelo sistema, pelo SOI da escola, né, pela orientação da escola, e, assim, pela realidade diferente que a gente já citou, alguns deles têm condição de ter alguém acompanhando em determinada parte do dia, né, seja um familiar, seja uma irmã, um irmão, bem, um familiar ou alguém, um profissional contratado, né? Mas a gente tem dificuldade sim, porque muito é a socialização, que é o ponto principal ali, o questão de conteúdo, ele vai se tornando secundário para alguns, né? Então, a gente não está tendo essa socialização física, né? Online não é a mesma coisa, igual já me falou, a questão de vínculo, aí é coisa humana, né? Que não é explicável via ciência, não é objetivo, é algo que surge e acontece, né? A pergunta da Ju Sócia, ela volta a participar perguntando se vocês tiveram que passar algum aluno por pressão da secretaria. Bom, nessa questão, não, porque o professor ele tem total autonomia, né, dentro da sua sala. Eu nunca aconteceu isso comigo, não. Eu também, difícil, a gente tem, claro, um conselho, né, que ele antecede qualquer tipo de reprovação. Eu também concordo que não tive uma pressão, não. Nem para passar, nem para reter. A, a educação, às vezes, a gente imagina que somente que a aprovação que um pai visa, que um responsável visa, mas a gente conhece muita gente e assim, o mundo, a gente sabe, tem muita gente insensata, mas também tem muita gente sensata. Então, eu confesso que eu trabalho de uma forma, eu vou reiterar a questão da autonomia, né, as instituições na qual eu trabalho, eu tenho essa autonomia, eu tenho um suporte, muito pelo contrário, o que vem de cima, na verdade, muito mais uma questão de suporte. Obviamente, qualquer trabalho tem sua particularidade, tem sua relação hierárquica, né? Então, não foge muito ao que acontece em qualquer profissão. Né? Michele, Henrique, eu agradeço demais a participação de vocês, gente. E as considerações finais de cada um. O que a gente está passando aqui, do que a gente está fazendo aqui é um processo educacional, do que acontece em sala de aula. Então, todo esse processo, eu acredito que ele vai nos levar a refletir melhor sobre a nossa situação, né? Pode parecer um pouco platônico, mas eu ainda eu tenho um otimismo em relação ao ser humano ainda, senão não seria a profissão ideal para mim, ser professor. Então, eu acredito que existe um caminho a se seguir longo? Sim, mas é um caminho. E a educação, ela está caminhando, eu digo, nós temos a conscientização do quanto ela é importante. Não é uma questão estrutural, só governamental, não. É uma questão pessoal, de cada um entender a importância dela dentro da família, no meio social, enfim. E do próprio indivíduo, gente. Antes, Mi, de você concluir, eu queria falar da participação da Célia Arruda, parabenizando vocês, mestres, a Cláudia, Obrigada. Que já acabou, que é tão bom falar sobre educação, e ela diz, inclusive, que a educação ajuda, ajusta e constrói. Michele, por favor. Eu acredito que depois de tudo isso que a gente já passou e ainda está passando, nós observamos um pouquinho mais esse papel do professor. Nós vimos que muitas pessoas, por meio das redes, começaram a falar, né? O professor deveria ganhar mais. Agora eu sei que como que o professor consegue, né? Com 30 crianças dentro de uma sala, né? Então eu vi empatia, né? Então
construiu essa empatia, né? Está se construindo entre as pessoas, entre os professores, entre as crianças, né? É verdade. E eu sei que nós temos que passar por várias transformações para poder observar algumas coisas, né? Então, eu acredito que a empatia com o outro é uma das chaves.